Bom dia, essa é a live da Bihart, eu sou a Moreira Lima, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Todas as quintas aqui, respirando no coração e batendo um papo sobre como é a vida baseada no coração. Dando as boas-vindas às pessoas queridas que chegam, Eugênio, Sam, sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, Bel, oi, Vitor, Pati, que bom estar com vocês. Tem sido uma semana bastante desafiadora e quando eu chego aqui sinto a nossa egrégora, o nosso campo, me dá muita tranquilidade. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Beraldo. Consciência integrativa. Bom dia, amores. Bem-vindos e bem-vindas. Tragam seus temas, o que está pipocando aí no seu coração para a gente papear hoje. Quem está chegando já vai conectando com o coração, já vai acalmando aquele barulho mental para que a gente possa entrar nesse campo e produzindo esse campo harmonioso, amoroso da coerência. Que quando a gente gera ordem interna, a gente se conecta com a ordem da vida. E dessa forma a gente vai trazendo resultados aprimorados para os nossos sonhos, para os nossos objetivos, para as nossas relações e para a nossa saúde. Bom dia a todos, vamos chegando aí, a gente vai esperar mais alguns minutinhos. Para quem está chegando a primeira vez, dá uma sinalizada aqui para gente, para que eu possa dar um contexto um pouco mais amplo do que a gente faz aqui. Mas para quem está aqui, eu acho que a maioria das pessoas aqui já são bastante assíduos aqui na nossa Respira no Coração. Então já vai entrando em contato com o seu coração. Enquanto as pessoas vão chegando, mais um minutinho. Tem sido uma semana bastante desafiadora, sabe assim, quando além de todo o trabalho, além de todos os prazos, começa já aquele clima de final de ano, aquela correria, parece que não vai dar tempo de terminar o ano. E na verdade o ano só muda de um dia para o outro, né? Mas a gente tem esta crença de que a gente tem que terminar coisas esse ano para poder começar coisas novas no próximo. E é um exercício a gente entender que é simplesmente uma continuidade. Mas bora lá, né? Se tá um pouco mais acelerado, vamos surfar essa onda da aceleração. Mas aí juntou muita coisa, assim, com desafios familiares, com desafios pessoais e gera um impacto, assim. Então, tô percebendo o quanto a resiliência tem me ajudado, né? Assim, as pessoas que estão dando apoio na minha família estão bem mais estressadas assim do que eu. Então como é importante, né? Até para a gente ajudar as pessoas, a gente está centrado. E também eu acho que a gente pode falar um pouquinho também sobre o Dia dos Professores, né? Honrar esse público, esses profissionais que realmente buscam fazer a diferença, ensinando, cuidando do futuro, das pessoas do nosso futuro e que estão sofrendo muito com a saúde mental. Então, dou as boas-vindas aqui para Carolzinha, para Ju, para Sintonia, para Vanessa. Muito bom, amores. Então, chegou a hora da nossa primeira prática. Hoje, provavelmente teremos menos pessoas, porque eu simplesmente esqueci de divulgar a live ontem, por causa essa sobrecarga com a minha família. Mas valendo, né? Aquelas pessoas que não estão aqui certamente estão conectadas com o nosso campo e as pessoas que estarão assistindo a nossa live na gravação também. Então a gente já pode contar que o nosso campo está tão forte quanto se a gente tivesse muitas pessoas, mas está aumentando. Vamos lá. Primeira técnica, respira no coração. Conta para mim aqui. Qual é a frequência que você sente da gente ativar aqui juntos? O que você está precisando instalar no seu sistema hoje para navegar pela vida, para enfrentar seus desafios, para realizar seus projetos e sonhos? Traz aqui quais são as frequências, as emoções, os sentimentos e atitudes que a gente pode ativar nessa primeira prática, né? Lembrando que a gente vai entrar no estado de coerência, respirando de forma ordenada e depois nós vamos ativar estas frequências regeneradoras para que a gente possa se nutrir, instalar e sair por aí irradiando tudo isso, né? Então a Lília diz aqui, confiança, auto-perdão,
Perdão e auto-perdão é muito parecido, né? Dizem, né? Nos estudos falam que quando a gente consegue perdoar o outro, fica muito mais fácil a gente perdoar nós mesmos, que este é o maior desafio, é nós nos perdoarmos. Então vamos falar disso, vamos na verdade ativar essas frequências. A Rossi diz bom dia, que bom estar junto e respirar, sim. Sejam todos muito bem-vindos, a Mônica, a Carolzinha, a Ju Barbosa. Enfim, eu acho que eu já dei as boas-vindas aqui para a maioria de vocês. Cris. Então, vamos praticar. E durante a prática também veja se você tem algum assunto que você queira trazer aqui. A Bel diz como lidar com o tempo. Tempo rei, ó, tempo rei, ó, tempo rei. A pergunta é sobrecarga, é isso? Esse sentimento de sobrecarga? Talvez essa sensação, Bel, vê se faz sentido, de leveza, de flow, né? Porque se a gente fica muito preocupado com os prazos, isso nos estressa e traz essa coisa da sobrecarga mesmo. Então, talvez a gente possa ativar essa sensação de flow, de fluidez, que nada mais é, né, do que essa sensação, esse sentimento de estar em coerência e poder lidar com a sobrecarga fazendo discernimento, o que eu faço antes, o que eu faço depois, o que é mais importante. Quando a gente silencia a nossa mente, a gente sai daquela ansiedade, eu tenho que fazer tudo, tenho que dar conta, e a gente consegue escolher, organizar, ter mais clareza e produtividade para dar conta de quase tudo. Talvez a gente tenha que abrir mão de alguma coisa. Espero que seja isso que eu tenha entendido, Bel. Então a gente vai falar de confiança, perdão e flow. Ok? Vamos praticar, Rossi? Então vamos lá, pessoal. Lembrando que assim, a autoconsciência, a autopercepção do nosso estado atual é muito importante para que a gente possa perceber a mudança, né, que qualquer técnica de autorregulação pode gerar em nós mesmos. A técnica que a gente usa aqui é a coerência cardíaca, onde o coração e o cérebro se sincronizam e desta forma todos os sistemas passam a funcionar em ordem e otimização energética. Então, o primeiro passo é a gente olhar para nós mesmos. Primeiro, honrando nosso coração, esse centro onde mora a nossa verdade, nossos valores mais profundos, nosso propósito e missão de vida. E dessa forma, a gente vai conectando com um centro de poder que está aqui, vem de fábrica, está no nosso coração. Então, traz atenção aqui para o coração. Se você preferir, traga a sua mão. Eu gosto de trazer a mão aqui porque dá esse quentinho, esse aconchego do coração. E eu me lembro que aqui mora meu contentamento, a minha força. Na hora que tudo parece desmoronar, é um portal, um lugar seguro, onde eu também me conecto com essa sabedoria maior, né, que alguns chamam de Deus, alguns chamam de universo, alguns chamam de vida. Então, vamos conectar com a vida. Sair da sobrevida, desses modos automáticos de sobrevivência. Começa a respirar no coração, vai acalmando a mente, vai buscando gerar ordem na forma como você respira. E conecta profundo com seu coração, diga bom dia, coração. Relembre esta conexão tão profunda da sua consciência com o seu coração. E ative a gratidão nesse momento, agradeça ao coração por estar aí pulsando vida e podendo te levar ao próximo nível da sua vida. E nesse momento faça aquele scanner, observa como está o seu corpo físico. Vai aprendendo a ouvir, perceber os sinais do seu corpo, isso também é um treinamento. Observa confortos, desconfortos, vai acolhendo amorosamente, sem julgamento no seu coração. E agradeça por qualquer sinal que venha, porque ele está te informando que alguma coisa está fora da ordem e que esta prática pode organizar
Observa a sua mente, a qualidade dos seus pensamentos, a velocidade. Observa se há pensamentos recorrentes, talvez às vezes obsessivos, às vezes amedrontadores, catastróficos. E acolhe amorosamente, é só fotografia da sua mente nesse momento e observe agora as suas emoções. Quais são as emoções que te trazem até aqui, te regeneram, drenam a sua bateria interna? Vai buscando localizar quais são essas emoções, nomeá-las, entender às vezes por que elas estão aí, às vezes associado a um pensamento ou até um sintoma físico, e acolhe, sem julgamento, tá tudo certo, tudo que você está sentindo faz parte, não há emoções boas nem ruins, elas são só gatilhos do nosso corpo e a gente pode escolher transformar. E agora, com esta consciência acolhida no coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar. E busque um ritmo confortável, gere ordem na forma como seu coração bate, inspirando por 4 ou 5 tempos e expirando por 4 ou 5 tempos. Vai gerando ordem, vai fazendo os seus ciclos e localizando qual é o ritmo, qual é o tempo, qual é a quantidade de ar mais confortável para você. Não force, simplesmente relembre a sua respiração natural de quando você está bem, em flow, se sentindo seguro ou segura. Cinco in, 5 out. E vai percebendo os efeitos dessa respiração tão simples, tão poderosa em todas as partes do seu ser. Inspirando e expirando. Excelente, pessoal. Já sinto o nosso campo aqui se formando poderoso na frequência do ponto 1 Hz. E agora, a partir desse momento, mantendo a respiração no coração, a gente ativa no coração a primeira frequência, a primeira emoção da nossa prática, que é a confiança. Localiza na sua história um momento onde você sentiu confiança numa relação, numa força maior e principalmente confiança em si mesmo, no poder, a consciência do poder que você tem de realizar seus sonhos, de liderar a sua própria vida. E passe a respirar confiança no seu coração e a cada ciclo vai se sentindo mais seguro, com uma calma interior de que tudo está no fluxo correto. Inspire confiança por 4, 5 tempos. Ao expirar, vai se nutrindo e intensificando esta sensação de poder, de força e de entrega. Inspire confiança e expire. E a partir desse momento, a gente vai localizar e respirar a frequência da fluidez, do flow, da coerência, onde a gente se sente fluindo pela vida, sem sobrecargas, sem pesos adicionais, e simplesmente a vida vai se abrindo e a gente vai seguindo, e a gente está com tanta clareza mental que a gente sabe quais as escolhas, o que é importante, o que precisa ser feito antes.
e simplesmente flui pela vida, confiando que está tudo certo e que a vida vai dar os sinais necessários para a gente tomar as nossas decisões pelo coração. Localiza e passe a respirar este flow, esse sentimento de fluidez, de que tudo está em ordem, no fluxo natural da vida. E inspire por 4 ou 5 tempos essa sensação de fluidez. E expire, vai se nutrindo e vai liberando toda aquela sobrecarga que não faz parte desse momento. Vai inspirando e expirando, soltando e se libertando de tudo que não faz sentido, tudo que está velho, tudo que é passado, tudo que você precisa desapegar para que a vida flua naturalmente. Excelente, pessoal. E agora nós vamos ativar a frequência do perdão. Localiza algum momento onde você perdoou alguém na sua vida, ou momento onde alguém te perdoou e você se sentiu acolhida, compreendida e respeitada nas suas humanidades. Conecta com esta frequência desafiadora do perdão e, se precisar, se coloque em volta de uma grande luz dourada, sendo aceito e perdoado. Inspire por 4 ou 5 tempos essa sensação de auto-perdão e vai expirando, lembrando que se você pode ser perdoada pelo outro, você pode ser perdoada por você mesma. Vai se liberando a cada respiração de todas as crenças, de todas as autopunições. E simplesmente acolha a sua humanidade e agradeça a consciência por trazer essa oportunidade de você aprender mais sobre você mesmo e sobre os outros e se libertar. Vai inspirando e expirando este perdão e aproveite essa frequência elevada para envolver as pessoas que você precisa perdoar nessa luz dourada e vai irradiando a partir do seu coração muito amor, muito acolhimento, muito entendimento de que se eu tenho as minhas humanidades, todo mundo tem. Então vai respirando esta frequência do perdão e se libertando. Traga qualquer imagem que signifique liberdade para você. Porque o perdão não é sobre o outro, é sobre a sua capacidade de se libertar para que você possa fluir e ser feliz na confiança da vida. Com esta frequência e gratidão no coração, dê aquela passadinha no seu ser, observa qualquer mudança e aos pouquinhos vai trazendo atenção aqui para nossa live e conta pra gente aqui como você se sente. Duas boas-vindas em quem foi chegando durante a prática. Bem-vindos e bem-vindas. E sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer. Talvez a gente possa falar um pouquinho, né, desse auto-perdão. Agora que a gente está aqui nesta frequência elevada, onde a gente já instalou o perdão no nosso campo e nos nossos corações. E se ainda restar algum resquício de não perdão, né, que a gente possa na semana ir exercitando, né, essa luz dourada, essa respiração no coração, dissolvendo as mágoas, os ressentimentos e treinando mesmo o
perdão, né, segundo Curso em Milagres, que eu gosto de assistir, assim, é o último degrau para a gente efetivamente expandir a nossa consciência e acessar esse lugar mais elevado. Então, praticar perdão é muito regenerador, muito desafiador, mas regenerador. Então, se a gente consegue, né, transformar essa frequência máxima, imagina o que a gente faz para todas as outras, para todas as outras nuances do medo, né? Porque falta de perdão é medo, tá na frequência do medo. É o medo de ser punido. E não há uma força que pune, né, a não ser nós mesmos. É a força também de querer punir o outro, né, de querer desejar que o outro aprenda a partir até do sofrimento. Muitas vezes a gente tem raiva das coisas que são feitas pelo outro e temos essa dificuldade de perdoar. E, enfim, não há como ter a confiança e o flow, né, se a gente está trazendo essa sobrecarga de emoções de ressentimento. Porque toda vez que a gente ressente uma situação, né, o nosso cérebro não sabe o que está acontecendo agora e o que aconteceu no passado. Né? A gente está ressentindo tudo aquilo que aconteceu no momento em que o fator-chave para nos ativar o não perdão aconteceu. Então a gente está trazendo os mesmos bioquímicos, lembrando, pessoal, que não tem emoção boa nem ruim, mas elas disparam bioquímicos diferentes no nosso sistema, e com esses bioquímicos diferentes o cérebro dispara todo o resto, né? Assim, na verdade o cérebro dispara os bioquímicos, mas isso faz parte da forma como a gente está vibrando no nosso coração. Então, quando a gente está vibrando emoções que nos drenam, a raiva, o ressentimento, a frustração, a tristeza, a dúvida, né, a gente está secretando bioquímicos internamente que nos colocam nos modos de sobrevivência. E a gente está aqui para viver, né, não para sobreviver. Então, que a gente possa honrar a nossa vida sempre escolhendo o amor. Porque se a gente transforma uma emoção que nos drena, que está realmente prejudicando a nossa bateria interna, secretando cortisol, adrenalina em excesso, a gente vai adoecer. Então que a gente possa escolher o amor, onde a gente vai vibrar o perdão, a gratidão, a apreciação, né? Quem não está conseguindo perdoar pode começar com essa apreciação. E essas frequências ativam o DHA, que é o hormônio da vitalidade, a ocitocina, que é o hormônio do amor, e o cérebro nos coloca nesse lugar da melhor versão, no modo vida, né? A gente sai do modo sobrevida e entra no modo vida. E quando a gente está no modo vida, tudo flui, né? Se a gente está gerando ordem no nosso coração, a gente está conectando com a ordem do universo, com as coisas boas, com aquilo que está vibrando parecido. Isso é física, né? E aí a gente vai reconstruindo a nossa vida, transformando a nossa vida, simplesmente escolhendo o amor, né? Quando a gente escolhe o amor, a gente está naturalmente neutralizando essas frequências do medo, primeiro acolhendo, né? Tô com raiva, acolho, não resiste, não resista. Tudo que a gente resiste persiste, né? Porque é uma forma do universo ensinar que a gente ainda tem ali uma trava, né? Uma coisa para resolver naquele nível do jogo para passar para o próximo nível. Então vamos ver aqui a contribuição da nossa comunidade. Beraldo tá com muito calor. Onde você tá? Aqui não tá tão calor em São Paulo. A Lília tá se sentindo mais tranquila, com gratidão. Eu me sinto, pessoal, não falei, mas eu me sinto muito mais forte, né? Porque com esses desafios na família, eu tô precisando realmente de muita energia, além do normal, para conseguir dar conta da minha resiliência. A Rossi se sente bem, alegre e em paz. Paz, né, é uma consequência natural do perdão, né? Essa leveza da alegria. A Carminha diz gratidão por essa prática de auto-perdão. Que bom. É muito bom a gente poder se libertar, né, de uma crença de punição, de uma crença de fiz errado, né? A culpa.
culpa é dolorida, né? Carregar é uma sobrecarga gigantesca, né? Porque a gente acredita que algo ou alguém está nos julgando, né? Quem nos julga somos nós mesmos, né? E que bom poder transformar julgamento em consciência, né? Se eu fiz algo que me fez mal, que fez mal para o outro ou para o planeta, né? E eu tenho essa consciência, eu adquiri essa consciência, não tem por que eu me culpar e criar essa sobrecarga. Tem como a gente acolher e aprender e passar para o próximo nível. Não vou fazer de novo, ou vou ter a humildade. Olha quanta coisa que tem no perdão, né? Vou ter a humildade de falar, sinto muito, né? Perdão, né? E assim, uma reflexão sobre a palavra desculpa, né? Desculpa é você confirmar que você tá culpada, né? Então, culpado, a gente carrega uma coisa, então você vai para o outro e fala, me desculpe, né? Porque você está se culpando. Então, talvez eu sinto muito seja um termo melhor, até porque, né, segundo a programação neurolinguística, dependendo da palavra que a gente usa, a gente vai enxergar a situação de uma forma diferente, né? Então, na hora que você fala eu sinto muito, né, você está sentindo, mas não necessariamente culpa, né? Você está sentindo o que o outro sentiu, o que você sente com as suas atitudes, mas também comunicando que você tomou consciência e que na próxima vez você vai pensar diferente, né? E não tem problema se às vezes a gente dá uns passinhos atrás e escorrega de novo, porque muitas vezes os nossos comportamentos e as nossas atitudes estão ligadas a programações, frustrações, traumas do passado que nos fazem agir pelo medo. Então a gente acaba machucando nós mesmos e os outros. Então não há culpa, né? Não acredite em culpa. Simplesmente sinta, né, o que você fez, tome essa consciência e use essa oportunidade para aprender e evoluir. Respira no coração. Sabrina, mas e quando o outro nos fez realmente muito mal? Eu sei como é. Todo mundo já passou por isso, né? Uma coisa que nos revolta, que às vezes vem pela intenção, às vezes vem pelo medo. O que a gente pode fazer, né? Entender que se eu estou carregando culpa ou carregando ressentimento, eu estou fazendo mal para mim, né? A outra pessoa não vai sentir isso, né? Então, se você está drenando a sua bateria e você está adoecendo, então a gente tem que fazer essa escolha, né? Não existe tem que, né? A gente pode escolher fazer essa escolha pelo amor e olhar o outro, né? Esta prática que a gente fez agora, dessa luz dourada, a gente pode ampliar ela um pouco, né? E colocar um ser que você ame muito, né? E jogar essa luz dourada a partir do seu coração para esse ser que você ame muito, né? Minha cachorrinha, o seu filho, um grande amigo, um amor, né? Você vai lá e compartilha esse amor, vai intensificando esse amor dourado, né? Em relação a uma pessoa que você ama. E ao lado dessa pessoa, você coloca a pessoa que você precisa perdoar, lembrando, né, que todos somos humanos e todos nós temos as nossas falhas e humanidades, por mais doloridas e impacto que elas geram na gente, né? Então a gente transfere essa luz dourada, essa luz do perdão, do amor incondicional para outra pessoa, né? E dentro do princípio da compaixão, né, acolha, né, que essa pessoa, né, esse ser que te causou muito mal, também tem as suas falhas e suas fraquezas, né? Então também merece a sua compaixão. Compaixão não é pena. Compaixão é um desejo genuíno de que aquela pessoa seja feliz, de que aquela pessoa se encontre, de que aquela pessoa possa fluir pela vida fazendo bem, né? E isso também passa por um estágio de elevação da consciência. A gente não pode obrigar ao outro a ter a mesma consciência que a gente, mas a gente pode sim tomar responsabilidade sobre o que nós sentimos, né? O que a gente sente em relação às situações é mais uma escolha nossa do que do outro. E se libertar, né, desta amarra que te conecta ao outro pela dor, você está escolhendo o amor.
mesmo que você não tenha que conviver com essas pessoas, né? Muitas vezes essas pessoas não têm os mesmos valores e a mesma consciência que a gente, né? Então, tudo bem a gente se afastar, mas sem carregar nada, né? Deixa para ela a humanidade dela, né? E o impacto que gerou em você, você simplesmente solta, liberta e escolhe olhar para a situação com amor, com apreciação, né? Às vezes as pessoas geram coisas na nossa vida que a gente aprende, né? Que a gente escolhe até não estar do lado e sair da ilusão de uma relação, e dessa forma a gente está trazendo bem pra gente, né? Vestir a lente, os óculos do amor e buscar amor em qualquer situação. Isso vai elevar a nossa frequência, vai trazer os bioquímicos que a gente precisa para sair do medo, para sair da bagunça emocional e olhar a situação com mais clareza, em criar estratégias de como eu me curo dos impactos dessa atitude, e dessa forma eu vou escolher fluir pela vida, escolher o flow. E não é simples, pessoal, não estou dizendo que é simples, eu mesma tenho desafios gigantes em perdoar algumas pessoas, algumas situações, mas é um trabalhinho de treinamento, né? Como a gente treina músculos, a gente vai treinando um ritmo mais harmonioso no nosso coração e treinando o nosso cérebro a ficar mais viciado, tornar mais familiar as emoções que nos regeneram, que nos fazem bem. Então surgiu aquela raiva, surgiu aquele desejo de desejar mal para as pessoas que nos fizeram mal, né? Eu prefiro a paz. Sai disso porque tá gerando falta de paz em mim. O distúrbio tá acontecendo em mim, não no outro. Às vezes o outro nem tem consciência do que fez, né? E você vai transformando isso primeiro num treinamento, né? Primeiro num treinamento. Então, tô com raiva, tô ressentindo, olha pro seu cachorrinho, olha pra sua planta, olha para alguém que você ama e simplesmente aprecia. Você está transformando aquilo. Um dia, quem sabe, né, vai ser tanto treinamento de emoções regeneradoras que você olha para aquela situação e tem apreciação e fala assim, nossa, se não tivesse acontecido isso, eu não tinha evoluído, eu não tinha aprendido. E respeitar que cada um tem o seu próprio ritmo evolutivo. Não dá para a gente projetar a nossa felicidade, a paz do nosso coração no comportamento do outro, porque a gente não tem controle. E a felicidade só vem quando a gente toma controle da nossa vida e das nossas escolhas. Respira no coração. Não é simples. Rossi, quando perdoamos, entendemos que não há nada para perdoar. Entendemos com empatia e compaixão e sentimos que está tudo certo e reconhecemos o divino presente e guiando tudo para a nossa expansão da alma. Tudo que acontece na nossa vida é sinal, né? São estímulos para a nossa evolução, como se fosse realmente um grande jogo, um design muito inteligente. Então, as pessoas que a gente está atraindo, lembra o que a gente atrai aqui vibrando, né? As pessoas que a gente está atraindo, as situações, tudo tem muito mais a ver com a evolução do nosso próprio ser, da nossa própria alma, né? Então, se o universo está trazendo aquilo, é sempre um convite para a gente escolher o amor na hora de resolver aquela situação. Nem que seja para desenvolver uma resiliência e se resignar. A situação tá aí, não tem o que fazer, né? Às vezes a gente perde pessoas, né, que desencarnam, né? Não tem o que fazer, né? A não ser agradecer pelo tempo de convívio, cultivar uma saudade boa e escolher sair da dor, do sofrimento, né? Então, eu gostei muito desse termo que eu aprendi há poucas semanas, desafia a dor, né? E ao desafiar a dor, você pode escolher minimizá-la, ativando frequências e emoções que te regeneram. Quanto mais frequências que te regeneram você conseguir instalar no seu sistema, mais resiliência você tem para lidar com aquilo tudo, né? Então tem coisas que não tem o que fazer. E quando você vai perdoar o outro, é como se você também se autorizasse a errar, né? Às vezes a gente nem percebe que machuca os outros,
Enfim, e às vezes os outros se machucam por eles mesmos, por estarem enxergando a situação pela lente do medo, pela lente do julgamento. Às vezes a gente nem percebe que a gente fez mal para alguém, e também tem gente que não percebe que fez mal pra gente, porque não tem nem a consciência, né? O que a gente faz? Acolhe, né? E respeita a humanidade e o tempo de cada um. Abel diz elevadas palavras, tudo flui. Sim, tudo flui quando a gente escolhe pôr a lente das emoções que nos regeneram, olhar as situações. Não é simples, pessoal, não estou dizendo que eu consigo fazer isso toda vez, né? Tem hora que eu entro realmente na raiva, no ressentimento, na vitimização, mas o exercício é identificar, lembra, autoconsciência, autopercepção, e escolher transformar. Pelo nosso bem, não é pelo bem do outro, né? É pelo nosso bem. Enfim, repetindo, a gente só tem poder sobre as nossas atitudes e a forma como a gente acolhe e lida, né, com as atitudes dos outros. Como a gente se sente é nossa responsabilidade. E a gente tem esse poder no coração de escolher diferente. Carolzita, penso que tudo que sentimos pode ser uma oportunidade de transformar, ressignificar, e nem sempre é fácil. Se a gente conseguir se distanciar da situação, observar e aceitar, sim, é essa a ideia, né? Não é se resignar, é realmente acolher, né? Entender que a transformação está nas nossas mãos, ainda bem, né? Imagina se a nossa felicidade estivesse na mão do outro, a gente não tem controle, né, sobre o outro. Então é só lembrar, né? Eu tenho o poder de escolher diferente, de escolher uma emoção da frequência do amor em detrimento daquela emoção da frequência do medo. E porque simplesmente me faz mal, né? Seja egoísta nesse momento, me faz mal. Para que eu vou investir tempo e meu sentimento que me drena no outro, numa situação que me machucou, né? Então é até uma forma de se sair por cima, né? Se o ego precisa ainda desse estímulo, né? E normalmente o ego precisa, né? Eu vou sair melhor dessa situação, né? Eu vou ficar tão bem, né, que isso vai me rejuvenescer, vai me trazer saúde, vai me trazer fluidez na vida, né? E com a certeza de que todo mundo tem o seu caminho de aprendizagem, né? Muito provavelmente alguém que está conscientemente machucando o outro, explorando o outro, tendo atitudes amorais, né? Ele também vai ter o processo dele, vai ter o não flow, né? E esse não flow vai gerar, às vezes, doenças físicas, mentais, bloqueios nos projetos, bloqueio no flow da vida, até, né, que essa pessoa desperte no tempo dela de que isso está gerando não flow na vida dela, né? E aí ela escolher, como todos nós, transformar, né? A única certeza que a gente tem aqui nessa vida é que a gente tem o livre-arbítrio, né? A gente foi dotada, essa raça nossa foi dotada do poder da escolha, né? Um animal, né, às vezes não tem o poder da escolha, ele é instintivo. E o nosso processo evolutivo é sair do instinto, né? Aquela proteção, entrei no medo, entrei na sobrevivência, ou eu vou lutar, né? Eu vou, né, desejar mal para a pessoa, vou às vezes me vingar, ou eu vou fugir, né? Eu vou sair daquela situação, mas eu vou carregando aquela carga negativa, ou eu vou congelar na vitimização, né? Eu tô vítima dessa situação, vou eu ficar aqui quieta, sofrendo e carregando essa sobrecarga por anos e anos e anos, às vezes, né? Esse ressentimento, e a sua vida que não tá fluindo, né? Talvez o outro nem tenha percebido que te fez mal e a vida flui, né? Então, tudo tem a ver com como a gente lida com isso. E é nossa responsabilidade. A Sabrina diz, entendi, redirecionar a energia. Sim, escolher uma energia diferente, né, pelo seu bem, né, nesse momento é o egoísmo próprio. Pelo meu bem eu não vou ressentir, não vou ter raiva, não vou ter ódio. Eu vou simplesmente cuidar de mim e saber que eu vou acolher aquilo e seguir a vida, né? Vou escolher
uma emoção que me regenera. Ó, o Pedro aqui que eu amo. Tati. Rossi, sentimos, acolhemos, receber e deixar ir. Eu acho que é mais ou menos isso. Não é fácil, mas é um caminho possível e é preciso escolher esse caminho e ir treinando até ir melhorando cada vez mais. É isso, amores, é treinamento, né? E treinamento, por quê? Porque a gente está treinando o nosso coração a ter ordem, respirando e ativando emoções regeneradoras. Essas emoções geram bioquímicos, né? O coração vai informar isso para o cérebro. Estou na sobrevivência, eu estou no modo vida, né? Eu estou no modo vida, todos os bioquímicos são bioquímicos que nos fazem bem, né? Então a gente vai secretar coisas boas pra gente. Com as coisas boas, o organismo vai entender que a gente está na nossa melhor versão e os nossos órgãos, todos os fluxos da nossa vida, o nosso sistema nervoso vai entrando em ordem. E com isso a gente consegue até olhar aquela situação com mais resiliência e até, né, daqui a pouco a gente está automaticamente perdoando. Eu consigo já hoje perdoar muitas coisas, mas não são todas, né? E a gente vai, né, treinando e aumentando. Às vezes você olha para a pessoa depois de um tempo, né, desta prática, e você vê que você nem sente mais nada. E eu sempre conto aqui a história dos motoqueiros, né, dos motoboys aqui de São Paulo, que eles têm uma coisa de buzinar, de ser agressivo, de xingar, e aquilo me dava muita raiva. Até que, usando a mente, né, e usando o treinamento do coração, eu percebi que aquilo é a linguagem deles, porque eles precisam se proteger de um trânsito louco, né? Então, quando eles gritam, amaldiçoam, né, é uma forma deles se protegerem. E aí eu ativei a compaixão. Nossa, entendi por que eles fazem isso, entendi porque eles são uma tribo, porque juntos eles são mais fortes, né? E eles estão ali fisicamente protegendo a vida deles, numa vida louca, né? Onde eles precisam sobreviver fisicamente e também financeiramente, porque a maioria deles está ali trabalhando, por isso que eles têm pressa, né? Quanto mais entregas eles fizerem, mais eles ganham dinheiro. Então, é ativar a compaixão, né? Por que eu vou ficar na raiva do motoqueiro se eu vou encontrar com eles todo dia? É uma escolha minha, né? Eu vou me estressar, né? Ou eu vou entender, acolher e despertar a compaixão, o entendimento, até o carinho, né? O cuidado. Quando você vê aquela buzina nervosa, não sei o quê, ok, deixa passar, né? Sem brigar, sem estressar. Porque muita gente estressa mesmo, e aí quer brigar, e aí fica tudo pior. A gente intensifica o que nos drena, né? E que bom se a gente tem esse poder de mudar o botãozinho e escolhendo e treinando, mesmo que seja um termostato, né? Chega numa temperatura e depois vai aumentando, aumentando até chegar naquela temperatura que vai gerar flow na nossa vida e deixar também a fluidez seguir para as pessoas que nos fizeram mal, de alguma forma nos agridem, porque essa é a liberdade pra gente, né? Não é simples, pessoal. Para alguns é mais simples, para outros não, né? Tem pessoas que têm mais tendência a ressentimento, e não é essa coisa da resignação, tem que ser uma coisa de verdade, né? Porque às vezes a resignação nos drena nessa coisa de ainda estar com ressentimento, aceitar aquela situação, mas carregar, né, aquela emoção subterrânea que fica ali drenando silenciosamente a nossa bateria. E aí o que acontece? A gente começa a ter esses sintomas silenciosos da saúde mental, da doença mental. E aí eu queria... como tá chegando aí para vocês, amores? Essa discussão para mim tá sendo muito boa. É engraçado como o universo vai trazendo, por sincronicidade, aquilo que a gente precisa ouvir, aprender e se nutrir. Às vezes a gente está tão na loucura da vida que a gente nem percebe esses sinais, né? Então, chegar aqui na live e trazer um assunto que tem estado em voga na minha vida
alguns meses, a gente já falou de perdão aqui algumas vezes, mas cada vez que a gente traz esse assunto, né, a gente galga mais um degrauzinho nessa sabedoria de estar aqui discutindo um desafio que é de todos nós. Todos nós temos às vezes, momentos de não perdão, né? E que bom que a gente pode ter esse espaço para várias vezes ir discutindo e trazendo novas perspectivas e principalmente treinando e se sentindo acolhido pela nossa comunidade, né? Não tem nada de errado em não se perdoar, em sentir culpa, não tem nada de errado. A única coisa que tem é que é um sinal para a gente escolher algo melhor, né? Por que eu vou ficar no lixo se eu posso ter o graal, a luz, né? A iluminação? Então é aquele caminhar eterno. E enquanto a gente não perdoar o passado e a nós mesmos, a gente vai trazendo mais situações, atraindo mais situações, porque a vida é amorosa, né? Toda vez que a gente está no não amor, vai vir alguma situação para que a gente possa escolher pelo amor. Tati, linda, aula magna hoje. Então, toda vez que a gente fala de uma coisa tão elevada que é o perdão, vira uma aula magna mesmo, né? Mas é uma aula de todos nós. Estamos aqui com esse coração aberto, querendo achar um caminho para perdoar. Todo mundo tem algo a perdoar. Então, que essa seja uma oportunidade para a gente escolher pelo amor. Ai, até emocionei. Tem coisa que dói muito, né? Tem coisa que as pessoas fazem que dói muito. Mas pode ter certeza que dói mais para ela, né? Porque a gente sabe que quando a gente faz algo para o outro, certamente isso dói mais para a gente do que para o outro, né? E as pessoas, quando a gente está nesse lugar da culpa, né? A gente vai se isolando, a gente vai criando estratégias para se defender, e aí a gente vai prejudicando ainda mais as nossas relações, né? Então você vai deprimindo, você vai ficando mais ansioso, ou você vai se afastando de todo mundo que fala assim, eu não quero mais fazer mal para ninguém, então você vai se afastando. Por isso que é tão importante não resistir, né? Deixar fluir o caminho natural do aprendizado e do perdão. Rossi, acolhemos o tempo divino que atua sempre. Seguimos com paciência e atentos às sincronicidades, nos conectando e escolhendo o amor. Sim, até uma postura de perseverança, né? Porque a perseverança traz até uma aceitação de que tudo tem um tempo, né? E que eu posso escolher agir para diminuir esse tempo, para poder atingir o flow, a felicidade, o contentamento interno com mais rapidez e assim aproveitar mais a vida e esperar o próximo desafio desse grande jogo Mahalila, né? Que é até um jogo do sistema hinduísta, né? Que é o jogo da vida. É um grande jogo onde a gente vai galgando degraus de evolução. Cada passo de evolução, mais a gente atinge as frequências mais amorosas da bem-aventurança, o poder da transmutação, o poder de receber mais insights, né? Quando a gente está vibrando o medo, o ressentimento, todas essas frequências, é como se a gente bloqueasse essa comunicação com os insights, com a nossa intuição natural, com o nosso saber do nosso corpo físico, de trazer a homeostase e voltar para o equilíbrio. A gente está bloqueando. E isso faz mal para a gente, né? Então, escolher o amor, escolher as frequências regeneradoras. A Rossi está lindo hoje, Roberta e todos, gratidão. Eu que agradeço, né? Agradeço por todos nós, né? E por esse assunto tão desafiador, mas também talvez o mais regenerador de todos, o mais libertador. Bora para nossa segunda prática. Alguém quer comentar alguma coisa? Mas antes dessa segunda prática, eu quero aqui honrar os professores. Ontem foi Dia dos Professores e a gente, infelizmente, vivencia também um cenário bem grave de doença mental nesse mundo da educação, e com dois públicos que são muito importantes, né?
as crianças e os jovens que vão construir o nosso futuro, e esses professores, esses mestres que orientam e ensinam e cuidam e passam valores para esses jovens que serão o nosso futuro. E está todo mundo muito adoecido. Um pouquinho antes da nossa live, fiquei lendo as estatísticas e são muito dolorosas, tanto no Brasil quanto em outros países. E tudo isso vem de muita sobrecarga, né, de muita dificuldade nessas relações, porque há doenças, há desequilíbrio em todos os lados. Então, os alunos agressivos drenam os professores, e os professores drenados, eles ensinam pior, eles dão menos suporte. Então, que a gente possa mandar o nosso coração para esse mercado, para esse segmento, né, da nossa sociedade, que está sofrendo muito também, e que eles são responsáveis pelo nosso futuro. Que a gente possa, enfim, aqueles que estudam, que estão cuidando das pessoas que estudam, que eles possam ter mais paz no coração, que o sistema educacional possa criar soluções e estratégias para minimizar a sobrecarga. Muitas vezes eu acho que aí errou, né? Não sei, nem entendo muito de educação, não é uma coisa que eu estudo, mas que talvez algumas formas de educar estejam obsoletas, né? Aquela obrigação de todo mundo ter o mesmo tipo de ensinamento, às vezes um tem talento para uma coisa, outro tem talento para outra. Essa, às vezes, permissão, eu sei que muita coisa tem sido feita, né, de um diminuir o outro, né, as notas podem gerar concorrência, né, então, e com a concorrência um se sente superior ao outro e se sente no direito de tratar mal, de diminuir. Então, eu acho que são muitos aspectos e certamente tem cabeças brilhantes criando soluções para essa situação gravíssima, mas que a gente possa fazer a nossa parte aqui, irradiando muito amor, muita felicidade, muito discernimento, muita consciência para esse público que, enfim, que a gente homenageia essa semana, a Semana do Professor e também a Semana da Criança, né? E é isso, eu queria honrar a profissão e compartilhar a dor desse segmento da nossa sociedade que está precisando de muito carinho e discernimento e amor. A Rê diz, minha mãe, grande mestra, lembrei muito dela, gratidão aos nossos mestres, sim, aos nossos mestres, ampliando, né, esses que têm a profissão de professores e também aqueles que nos trazem dor. Porque a gente vai desafiar a dor, porque a gente tem esse poder dentro de nós e galgar o perdão, galgar o flow, a liberação dessa sobrecarga para confiar na vida e confiar que tudo pode dar certo se a gente fazer a escolha pelo amor. Uau, né, pessoal? Hoje foi inspirado mesmo o nosso bate-papo, agradeço muito, aprendi muito aqui com a gente, refleti bastante sobre os meus próprios desafios de perdão. E vamos para a nossa última prática. Conectando com o coração. Vai cada vez mais profundo. E talvez você possa, nesta conexão, pedir ao seu coração a força necessária para perdoar e para manifestar uma vida de mais fluidez, confiando que existe esse amor maior, que ao mesmo tempo que nos oferece desafios de crescimento, também nos proporciona o poder de transformar, de escolher diferente. Observa o seu corpo, a sua mente, suas emoções nesse momento, depois de um bate-papo tão inspirador.
Às vezes a gente pode sentir um desconforto porque é uma reprogramação e até uma ansiedade positiva, uma motivação de agir em direção a uma nova possibilidade. Agradeça e com a atenção no seu coração passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse nesse momento respirar e respirar o melhor que há no universo. Inspire por 4 ou 5 tempos. Respire e vai imaginando que cada ciclo você está sendo nutrido por esta energia maior que está aí disponível para a gente quando a gente escolhe receber. Vai inspirando e expirando a cada ciclo. Sinta que você está evoluindo, subindo mais um degrau ou alguns degraus. Uma consciência maior, a calma interior e a felicidade. Inspire e expire. E ative agora no seu coração qualquer frequência do amor que você escolha. O amor, a gratidão, a apreciação, o perdão, a confiança, o flow, a alegria, o contentamento, o entusiasmo. Conecta com essas frequências maravilhosas e respire, como se você estivesse se alimentando, se nutrindo de um alimento muito bom, gostoso, nutritivo, energético, saudável. Alimente o seu ser de frequências elevadas, potencializadas aqui pela nossa prática coletiva. Inspire e expire muito amor, muito perdão, muita compaixão. E a partir desse momento, a gente passa a irradiar essas frequências para nós mesmos, para os nossos projetos e para os outros. Então, inspire bem profundamente essa frequência do amor e imagine esta frequência irradiando para todas as suas células, órgãos, para o funcionamento perfeito de tudo que faz parte da sua fisiologia, da sua mente, do seu sistema emocional, gerando equilíbrio, coerência, muita saúde, muita resiliência. Inspire e ao expirar vai irradiando e ampliando a partir do seu coração esta frequência para os seus espaços, sua casa, seu trabalho, os lugares que você frequenta, os grupos. Vai irradiando para as pessoas que você ama, para as pessoas que precisam, que estão adoecidas, em especial os professores, os alunos, essa parte da nossa sociedade que precisa de tanto carinho e elevação, nossa homenagem. Irradie para aquelas pessoas com quem você tem desafios, para aquelas pessoas que você sente no coração, que você pode perdoar. E agradeça a essas pessoas pela oportunidade de exercitar o perdão no seu coração. Agradeça, 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 até conseguir ser efetivamente grato. Inspire muito amor e vamos ampliando e irradiando para os nossos projetos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e para todo o planeta Terra. Vamos irradiar esse amor para a nossa natureza, para o nosso clima. Para os nossos animais, mares, rios, oceanos, florestas, para toda a riqueza que nos foi dada pelo flow da vida,
ao habitar esse planeta mais lindo. Demonstre o seu amor a esse planeta. E vamos irradiar agora para todos os corações presentes nesse planeta, para todos os seres humanos, em todos os lugares, em todas as partes do mundo. Todo mundo possa ser feliz, saudável, seguro. E que possamos colocar em cada coração a sementinha do perdão. Que aos pouquinhos, cada ser humano possa se libertar da sobrecarga da culpa e do desejar mal ao outro, da vingança. E que a gente possa plantar nesses corações um mundo sem guerra, um mundo de união e de fraternidade. Vamos irradiar agora para todos os corações presentes nessa live, que trouxeram uma discussão tão rica como a de hoje. Vamos irradiar para os nossos mestres e professores, começando por aqueles que nos ensinam pela dor, e agradecendo aos professores que nos ensinaram pelo amor, aos nossos mestres do Instituto HeartMath, o Dr. Joe Dispenza, todos aqueles mestres que a gente honra. E aos pouquinhos a gente vai trazendo atenção aqui para a nossa live, com essa gratidão no coração, sempre observando os efeitos dessa prática na gente. Conta pra gente como vocês estão se sentindo. Não quero mais sair daqui. Muito regenerador, muito mesmo. Como você se sente? A Mônica diz obrigada, eu que agradeço. Nossa, pessoal, vocês não têm noção como eu tô me sentindo bem para enfrentar os desafios da minha família hoje. Meu pai vai ser operado, minha irmã também tá com desafio de saúde. E é isso, amores. Então a gente vai aqui finalizando a nossa live. Lembrando que toda quinta, às 7h da manhã, é uma oportunidade da gente conversar e praticar juntos numa frequência bastante elevada, para a gente experimentar novos olhares. Afinal, o que a gente está querendo aqui é juntos co-criarmos um estilo de vida baseado no coração. Um estilo baseado no coração é sempre aquela intenção da gente usar a lente do amor para interpretar a vida e a nós mesmos. A Mônica diz, você recebe toda a sustentação que precisa. Muito obrigada, amor. Muito obrigada. Rossi, gratidão. Roberta e todos. Começa o dia com muito amor, alegria. Vou emanar amor para todos hoje durante o dia. Principalmente para aqueles que te incomodam. Bel, lindeza essa doação a todos. Concordo. A Sabrina, já deu tudo certo. Rô, vamos orar por eles. E gratidão. Eu que agradeço, meu amor. Rossi, namastê a todos. Bom dia também. A Vanessa da B-Basic aqui. Que boa parte das roupas que eu uso vem dessa loja maravilhosa. Essa troca vale muito. Eu que agradeço, amores. Obrigada sempre, Ivan, pelo seu carinho com a Be-Heart. Então a gente vai finalizando. Boa semana, vibrem amor, transmutem o perdão em compaixão e assim a gente segue evoluindo juntos. Muito obrigada e até a quinta, na próxima quinta, às 7h da manhã. Até!